prevenindo a nossa vida, que é o bem mais precioso que todos nós temos. Então, sinta-se à vontade para entrar na conversa também. Bom dia, doutora Karen, doutor Antônio Carlos. E eu já vou começar já com uma... Vocês se introduzirem aí, mas já vou começar com uma pergunta que é para tentar quebrar um mito, certo? Que as pessoas têm, e eu já escutei também algumas vezes, que ronda, né, o tema, principalmente do suicídio, que é: a gente não deve falar sobre isso porque pode estimular a ideia. E eu acho que é o contrário. Então, eu gostaria de ver o que vocês podem dizer para todos nós que estamos conectados sobre isso. A doutora Karen pode começar. Doutor, acho que o áudio tem alguma coisa que não estamos ouvindo. Será que a Karen congelou, Pagano? Eu acho que o áudio tem alguma configuração lá que não... Bom, tela resolver então, doutor Antônio, se você quiser. Vamos lá, Pagano. Deixa eu ir... Não, ainda não. Bom, vamos tentar então, Antônio, se você quiser puxar esse tema, depois a doutora Karen complementa, a gente vê se entende o que aconteceu. Eu acho que agora o Antônio congelou também. O Pagano, às vezes acontece, né? Faz parte do novo normal, né? Exato, não tem problema, faz parte. Faz parte, né? Vamos esperar, né? A Karen teve um problema aí com o seu fone, aí ela está reconectando novamente para tentar. O Antônio, tá aí de novo com a gente? Eu voltei? Voltou. Tá, beleza. Então, fica estranho. Voltou a cair o Antônio, ou a Karen. Tá aqui, Karen? Estou aqui, vamos ver se agora vocês me escutam. Agora sim. Agora ok. Bom, então vamos lá de novo. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui, podendo conversar desse assunto tão importante. Queria agradecer o Pagano por essa conversa, o Milton por estar aqui também, e toda a equipe da FCA Live, que preparou, então, tudo com muito carinho e muito cuidado, viu, gente? Foram várias conversas para a gente poder pensar qual a melhor forma de trazer isso para vocês e também para mostrar para vocês que muita coisa pode ser feita. Bom, o Pagano perguntou, né, se a gente deve falar sobre suicídio. É isso mesmo, Pagano? Exatamente. Então, vamos lá. A gente precisa, sim, poder falar abertamente, tanto de questões ligadas aos transtornos mentais, e aí, quando eu falo transtornos mentais, eu estou falando depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia e vários outros. E também quando a gente precisa falar de suicídio, porque é só falando abertamente que a gente pode fazer alguma coisa. Quando a gente aprende o que observar, como falar, como perguntar e iniciar uma conversa, mesmo que seja uma conversa difícil, para ajudar alguém que precisa, a gente pode fazer toda a diferença. Então, pessoal, vamos falar abertamente. É isso que a gente está tentando fazer aqui hoje, certo, Pagano? Isso aí, doutor. Obrigado. Então, assim, para todos não terem dúvidas, é mito. Então, nós temos que falar. Temos que falar, para que a gente possa reverter aquilo que eu falei no início. Não sei se o Antônio Carlos voltou, acho que ainda não, então a doutora Karen, a gente vai seguindo aqui e depois, obviamente, ele complementa. É um tema, realmente, como eu disse, bem latente, está aí, nós devemos quebrar esse mito e continuar falando, né, com qualidade, obviamente, com a informação de qualidade que faz toda a diferença. Então, eu gostaria de que você nos explanasse um pouco sobre o Setembro Amarelo. Alguma coisa de origem, o surgimento desse movimento, as ambições deles, né, que eu acho que é uma coisa que começa, não pode ter fim, é só um mês de referência. Então, puder falar um pouco mais para a gente sobre isso.
Posso falar, mas o Antônio Carlos voltou e ele também tem uma história interessante para contar do Setembro Amarelo. Antônio Carlos, se quiser contar do início do Setembro Amarelo, aí depois eu complemento mais alguma coisa se precisar. Ótimo. Você está me ouvindo? Perfeitamente. Olha, isso daqui já é um estado de tensão, um estresse danado, porque a gente já vai educando a nossa saúde emocional aqui. Na verdade, o Setembro Amarelo, você já falou do Camaro Amarelo? Do carro amarelo? Não, ainda não falamos nada. Então, na verdade, tem algumas histórias que contam, né, de alguns anos atrás, um jovem teria cometido suicídio, e ele tinha um carro amarelo, né? E a partir daquele momento, a sua família, os amigos, né, acabaram utilizando a fita amarela, o amarelo da sua, do seu gosto pessoal, né, como homenagem ao tema, né. No Brasil, há uns 6 anos atrás, algumas organizações se juntaram para trazer esse movimento que foi instaurado pela Associação Internacional de Prevenção do Suicídio para o dia 10 de setembro, como o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, né? Então, se juntaram aí o CVV, Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Federal de Medicina, a Cruz Vermelha Internacional, para fazer um primeiro movimento de iluminar os locais públicos, pontes, viadutos, exatamente com o objetivo de chamar a atenção para o tema, né, do Dia de Prevenção do Suicídio e o mês da saúde mental. Então, eu acho que o tema, ele nos últimos anos vem crescendo, ele passa a ser um movimento da sociedade, as empresas vêm atuando cada vez mais no sentido de fazer exatamente o que aqui está acontecendo. Eu parabenizo a FIT por trazer uma semana cuidando disso, do bem-estar emocional, e nós começarmos a discutir o tema. Então, os ambientes públicos estão iluminados de amarelo, elevadores dentro de hospitais, as fitinhas amarelas, então nós começamos a desmistificar, a falar de uma forma sem tanto preconceito, sem tanto tabu, sobre saúde emocional, né? Sobre saúde mental. Eu acho que é isso que nós vamos começar a fazer aqui, e em cima deste tema, que ainda está estranhando tanto preconceito e tanto medo, principalmente o tema suicídio, né? É um tema horroroso, ninguém quer falar sobre isso, né? Sobre alguém que tira a própria vida, mas o suicídio a gente vai entender que não é uma doença, é um ato, né, levado por uma série de questões emocionais. Eu acho que é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Eu devolvo a bola para você, senão eu vou falar aqui 1 hora sem parar. Não, falou super bem, como sempre, Antônio Carlos. Acho que é importante só salientar que a gente precisa falar de prevenção do suicídio e fazer prevenção do suicídio de setembro a setembro, né? É o ano inteiro. Então, esse é um mês importante para que a gente possa ampliar as ações, possa trazer esse assunto como está acontecendo hoje, para que as pessoas possam refletir, mas que para além disso, outubro, novembro, dezembro, todos os outros meses, também possam ter ações para ajudar as pessoas no seu sofrimento humano e também na prevenção do suicídio. Não, excelente, gente. Obrigado aí pelas opiniões. Vou aproveitar e pegar um gancho, que o Antônio Carlos falou no início aí, porque muitas vezes, quando a gente fala em alguns assuntos desses, principalmente no que tange, né, ao suicídio, muita gente às vezes afunila e pensa no mecanismo já unidirecional, que passa, obviamente, muitas vezes apenas na cabeça de muitos, tá? Essa é a dúvida que eu acho que vocês tirassem nós, e minha também, que passa simplesmente pelo caminho da depressão. Ele falou, Antônio Carlos, falou bastante da saúde mental, e é o bem-estar emocional, que é nós aqui, né, buscando dar o exemplo e influenciando tanto os nossos colegas de trabalho, mas também é aberto a gente fazer nosso papel contra a sociedade. Mas, a doutora Karen, obviamente, né, já é estudiosa do assunto, já acompanhei vários vídeos, não sei que bastante tempo já pesquisa isso.
doutora Antônio também, mas aqui na parte, vamos dizer, se eu posso chamar, não sei se você me corrige, tá, doutora, se eu posso falar assim, na parte mais técnica desse assunto, que é nos clarear um pouco, vamos falar assim, as nossas ideias sobre qual que é esse processo que engatilha, entendeu? Que passa, obviamente, pela várias facetas, né, da saúde mental. Acho que uma delas, não sou especialista, mas pode falar que a mais conhecida é a depressão, mas se existem outros canais, outros gatilhos, para que a gente comece a entender um pouco mais sobre o sistema, que culmina, obviamente, acho que no ponto máximo, é quando vai para a decisão de tolher o nosso próprio poder, direito de viver no sentido real da palavra. Então, o que engatilha isso até chegar no final, nesse que é trágico, né, como já foi dito? Bom, primeiro a gente precisa entender que o suicídio é multifatorial. Ele nunca acontece por uma causa única ou por culpa de alguém. Os fatores que estão envolvidos no comportamento suicida vão desde questões sociológicas, culturais, como, por exemplo, uma dificuldade de pedir ajuda. Isso a gente acaba vendo muito entre homens que não querem falar que não estão bem ou até que estão se sentindo tristes. Questões econômicas, questões biológicas, e aí também muito relacionado aos transtornos mentais dentro da área da psiquiatria, questões psicológicas, dentro delas a desesperança, que vai ser um dos grandes motivadores, aí um dos grandes gatilhos do comportamento. A gente precisa pensar que não é algo que acontece do dia para a noite. Não é que uma pessoa, de repente, acorda com uma vontade de se matar. A gente tem os gatilhos, que são mais próximos ao comportamento suicida, que são o que a gente escuta, que é aquela gota d'água. Então, separação conjugal, luto, né, perder alguém, conflitos familiares, mudança de situação empregatícia ou financeira, rejeição por alguém que gosta, né, por uma relação significativa, vergonha, e também fácil acesso a meios de suicídio. Outros fatores que estão mais distantes, aí tem as tentativas prévias de suicídio, como a gente falou até agora há pouco, os fatores psiquiátricos, algumas condições clínicas, a pessoa ter perdas recentes. Então, vão ser vários fatores juntos que esse quebra-cabeça, ele vai ser muito individual, né? Então, para cada pessoa, um fator pesa mais. Mas o bom da gente saber é que a gente pode trabalhar com relação a esses fatores e a gente pode também estimular que hajam os fatores de proteção. Mesmo que a pessoa tenha tido alguma tentativa prévia de suicídio, não significa que ela está em risco para o resto da vida dela, mas sim que ela precisa de um tratamento, de um olhar um pouco mais cuidadoso. Hoje, questões sociais também têm muita relação com o suicídio. Então, vale a gente pensar que é aí esse complexo, complexo, né? É um quebra-cabeça mesmo, mas que tem muita coisa que a gente pode fazer para prevenir. A gente não sabe exatamente quantos % podem ser prevenidos. O que a gente sabe é que as pessoas, quando começam a ter acesso à informação, né, do que fazer, do que olhar, para onde encaminhar, e também tem esse acesso ao tratamento de saúde mental, os números tendem a diminuir. Excelente. Antônio Carlos, você tem um complemento na parte, já está há bastante tempo também como voluntário no CVV, assim, da parte prática, algum outro viés complementar aí para o que a doutora Karen nos disse? Então, a Karen, ela foi relatando, né, que não é um fato isolado, né? Não é assim, perdeu o emprego, cometeu suicídio, porque as manchetes que nos chegam, né, nos jornais são assim, né? Perdeu o emprego, cometeu suicídio, né? Se separou da mulher, cometeu suicídio, né? Então, isso é a gotinha final, e se a gente pudesse voltar o filme, né, e voltando na história daquela pessoa, para a gente se entender, né? Então, imagina lá na infância, às vezes, família em desarmonia, brigas em casa, e ele cresce, separação conjugal, aquela criança jogada de um lado para o outro, ou não amado, ou criança como a criança não foi bem recebida, a infância, né, o bullying na escola, os amiguinhos que brigavam com ele, e aí ele... primeiro namorado ou primeira namorada, rejeição, aquele sofrimento, né?
A primeira morte, que é a adolescência, né? A gente não é nem mais uma coisa, passa a ser outra. Algumas pessoas têm mais dificuldade em lidar com isso. 17 anos de idade, você tem que decidir tudo que você vai ser do resto da vida, vestibular, aquela tensão, aquele estresse, o primeiro emprego, dificuldade de conseguir o primeiro emprego, você não consegue, é mandado embora, em casa, enquanto isso, dificuldades familiares, lembra? Família separada, tem que sustentar dificuldades materiais, tem a sua namorada, engravida a namorada, vai ter que casar às pressas, e aí acaba casando, vida difícil, consegue um emprego, perde o emprego, dificuldade de cuidar do filho. Imagina uma pessoa vivendo tudo isso na vida ao longo do tempo. Vida vai se estruturando, separação conjugal, pum, volta aquele gatilho lá da infância da separação dos pais. Muitas pessoas vivem tudo isso. Eu vivi isso, vocês viveram isso. Muitas dificuldades. Algumas pessoas têm mais fragilidade emocional para lidar com essas perdas ao longo da vida. Cara, eu não sou psicólogo, se eu falar besteira, me interrompe aqui. Então, aquilo que... Você é engenheiro, né, Pagano? A resiliência, né? Exatamente. A resiliência, né? Como é que as pessoas conseguem lidar com tantas coisas na vida? Todos nós vivemos bullying na escola, né? Primeiro amor não correspondido, dificuldade do emprego, ser mandado embora, dificuldades familiares, né? Dificuldades financeiras. Todos esses processos fazem com que nós vamos receber impactos da vida ao longo da vida, né? Algumas pessoas têm mais estrutura interna para lidar com isso, outras menos estrutura. Isso é de pessoas para pessoa, né? Só que nós não damos bola para isso. A gente não presta atenção para essa nossa saúde emocional. Olha quanto impacto emocional ao longo da vida nós vamos tendo. Nós aprendemos há muito pouco tempo a cuidar do corpo. Faz muito tempo, pouco, né, que a gente sabe da importância de cuidar da estrutura física, principalmente agora, com envelhecimento, as pessoas vivendo mais, perda de musculatura, a gente sabe, a pessoa começa a perder musculatura fortemente depois dos 50 anos, até um pouco antes, então você tem como recuperar isso. Alimentação. A gente aprendeu há pouco tempo e vem aprendendo a mudança de hábitos alimentares, como os hábitos alimentares mudam a nossa vida, como isso é importante. E estamos aprendendo, né? O mundo está aprendendo a se alimentar melhor. E nós nunca demos bola para a estrutura emocional. A gente sempre aprendeu a falar assim, homem não chora, né? Não pode demonstrar emoção, a criar as nossas máscaras sociais, né? E hoje em dia a gente tem que ser feliz nas redes sociais o tempo todo, né? Então, como é que a nossa saúde emocional vem sendo afetada ao longo da vida, diante da pressão da sociedade, da pressão da vida moderna, dessa pressão de ter, de conquistar, de possuir, né? É tanta pressão sobre uma pessoa ao longo da vida, que a nossa saúde emocional vai ficando doente. Então, acho que a primeira palavrinha que a gente vai começar a aprender agora é que emoções e doenças não são coisas diferentes. Fazem parte do mesmo pacote. É como se a gente quisesse separar, né, o cérebro do corpo. Está tudo junto, não tem nada separado. E a hora que a gente aprender a entender isso, tudo vai ficar melhor. Reconhecer as nossas emoções, saber que as emoções, estando diferentes, começam a afetar a nossa saúde física, mental, emocional, e a hora que a gente começar a perceber isso, a gente vai falar de saúde emocional como a gente fala hoje de diabetes, como a gente fala hoje de obesidade, como a gente fala hoje de outras questões físicas com mais facilidade. Nós não falamos, não aprendemos a falar ainda, nós não temos uma linguagem para falar sobre as emoções. E é isto que nós estamos começando a aprender a fazer, com encontros iguais a esses aqui. Karen, é mais ou menos por aí? Perfeito, Antônio Carlos, perfeito. Acho que vale a gente lembrar que, assim, suicídio não está ligado à falta de Deus no coração, não está ligado à fraqueza e nem à coragem. Ele está ligado a um sofrimento enorme
que pode vir dessas diversas formas que o Antônio Carlos estava citando e que eu citei anteriormente. Então, a gente precisa olhar quando a gente está sofrendo demais e pensar que também as coisas passam. E se a gente precisa de ajuda, a gente tem essa ajuda disponível. Então, só para a gente parar de olhar como algo, né, ligado à religião ou fraqueza, que não é por aí, né? E sim com sofrimento. E um sofrimento que, quando compartilhado, muitas vezes pode ser tolerado. Sofrimento compartilhado é mais fácil de ser tolerado. Então, também, se você que está assistindo ou está num sofrimento grande, ou conhece alguém em sofrimento, compartilhe, vá atrás de ajuda, porque existe sim ajuda disponível, você não está sozinho e é possível melhorar. Várias histórias a gente escuta com relação a isso. Então, tem até uma campanha que é do ponto e vírgula, né? Que fala para a gente poder colocar uma vírgula quando a gente quer, ao invés de dar o ponto final, que é para dar aquele fôlego, aquela parada, aquela respirada e poder continuar escrevendo a história. Excelente. Bom, foram outras, vamos dizer assim, avalanche de informações valiosíssimas para nós, né, que queremos desenvolver nesse campo. Quebramos um segundo paradigma aí, acho que a palavra-chave é essa, quebrar alguns paradigmas que foram construídos aí ao longo do tempo, né, citado alguns pelo Antônio Carlos, outros pela doutora Karen. E é isso, reforçando por não ser tão simples, quando a gente tenta minimizar, quando a gente recebe uma notícia que é só aquilo e acontece o outro. Então, não é assim. Como bem explicado, é multivariável, multifatorial, por isso que nós temos que estar atentos e preparados por isso temos que discutir, porque é uma situação complexa. Então, o que acontece? Vocês tocaram num ponto bem interessante, eu já estava no final, eu falei, sabe que eles não vão falar, acabou falando o Antônio Carlos, eu acho que aí citou a parte da felicidade, né, nas redes sociais, que o mundo às vezes vive numa redoma, quando você vai para lá, você não vê, vou falar 100% não, mas 99,9% é felicidade estampada, né, nas redes sociais. E aí, doutora, como você está bastante aí nas redes sociais também, com várias palestras, né, já assisti vários vídeos, qual que é esse impacto? Aí está bem linkado com as outras de complemento, mas é um ponto que chama atenção, principalmente nesse período de pandemia. Nós estamos extremamente conectados. Eu sou pai, tenho 2 filhos, né? A menininha de 9, o menino de 14, que cada um na sua idade, mas muito precoce hoje. E esse acesso à informação, essa conexão extrema, nós criamos um paralelo, acho que eu brinco, bem tênue entre a felicidade editada e a felicidade real. O que isso realmente impacta na nossa sociedade nesse processo que a gente está discutindo hoje, né, que pode acarretar, ter algum impacto direto ou indireto? Bom, a internet, como qualquer tecnologia, ela pode ser usada de diversas formas, né? Tanto para você entrar nas redes sociais e perder horas lá e ficar comparando a sua vida com a vida de todo mundo que está lá, que eu costumo brincar, né? Ninguém posta foto do miojo e do pão com ovo. Só quando faz um prato ou tá num lugar bacana. Então, a gente já precisa entrar numa rede social entendendo que as pessoas estão colocando lá as coisas mais legais que aconteceram na vida delas. Então, ninguém põe tudo numa rede social, né? Por mais óbvio que isso pareça, quando a pessoa está com depressão ou não está se sentindo bem, e ela olha aquilo, ela pode realmente acreditar naquilo que ela está vendo. E isso também acontece muito com jovens, por causa de comparação, e até questões ligadas a cyberbullying, que é quando o bullying passa a ser virtual. A gente confunde um pouco saber mexer bem num aparelho eletrônico, né, num celular, com saber usar com responsabilidade e usar de uma forma saudável a internet. Então, acho que vale todo mundo pensar, será que eu faço um uso saudável da internet? Tanto eu, como pessoa, como os meus familiares. E olha, Pagano, eu tenho também uma filha de 13 anos e essa questão de celular, de jogo, de querer ficar, né, em todos os aplicativos que tem hoje, ainda mais em isolamento social, é um desafio muito grande, né? Mas cabe também aos pais poderem ficar atentos no tempo de uso, na forma de uso e como esse adolescente ou até a pessoa reage ao que encontra nas redes sociais. Eu acho que dá para ter diversas conversas interessantes, e até, falando um pouco de adolescentes, né,
poder entrar nesse mundo adolescente. Então, pedir até para esse adolescente, olha, mostra para mim, o que você tem visto? Né? Quem que você curte? Qual influenciador você segue? Porque isso vai trazer tantas informações daquele mundo adolescente que vale a pena o pai e a mãe participar, porque a parte importante desse mundo agora, por conta até da pandemia, está no virtual. Então, estou falando da gente poder usar também a internet com o que ela tem de bom a nos oferecer, porque tem muita coisa bacana, tem muito conteúdo de qualidade, né? A gente está aqui, todo mundo nas suas casas ou nos seus lugares, falando de uma forma online, de um assunto super importante, quer dizer, se não fosse a internet, a gente não teria isso. Mas precisamos também olhar com cuidado e pensar como está sendo feito esse uso e se ele está sendo saudável para mim e para minha família nesse momento. Ok, muito obrigado. Bom, aqui eu estou tentando, como o Antônio já disse, não, o engenheiro tenta criar um raciocínio lógico aqui para me ajudar a maximizar. Então, nós entendemos o processo, né, que é multivariável, é bem complexo, entendemos alguns gatilhos importantes. Agora, como que nós podemos identificar? Uma coisa é ter o gatilho, já está, o processo já iniciou de alguma maneira. Como identificar os sinais? Acho que isso para a gente ajuda bastante. Nós entendemos os gatilhos, mas muitas vezes eles ficam camuflados. Como a gente identifica esses sinais? E também, devem ficar à vontade de falar, é o seguinte: existe distinção desses sinais em idade, gênero, classe social? Como que a gente pode identificar isso, né? Inclusive conosco mesmo. Como eu identifico se eu estou tendo algum sinal, alguma coisa? Agora, com os amigos, com os colegas, e depois a gente segue. Eu vou falar, como eu não sou psicólogo, eu não sou médico, eu falo as minhas coisas aqui, a Karen, depois ela vem atrás, ela corrige. Vou falar na minha linguagem menos técnica aqui, né? Primeiro, tristeza não é depressão. A gente pode ficar triste, viu, gente? Tem todo o direito de ficar triste. Porque também a gente começa a medicalizar os estados emocionais, né? Como se nós não pudéssemos ficar na fossa, antigamente a gente falava, né? Rompeu com o namorado, ficou na fossa, ficou deprê, né? Ficou triste, 1 semana no quarto. Tudo certo. Isso não é uma doença. Então, quando é que vira uma doença, né? Quais são os sinais? As pessoas dão sinais? Às vezes sim, às vezes não. Então, também não é tão certo. Eu acho que nós vamos ter que, de novo, aprender a reconhecer esses sinais, mais do que perceber nos outros, e perceber em nós mesmos, né? Nós não reconhecemos os sinais do próprio corpo, né? Então a gente vai se acostumando ao longo da vida com aqueles impactos emocionais que nós vamos recebendo na vida, que a gente vai mudando o nosso comportamento, e essa doença, ela é como uma porta que vai abrindo muito lentamente, né, suavemente. Quando você vai ver, ela está escancarada e a gente não percebeu que a porta abriu, né? A porta das doenças emocionais, a porta daquela depressão mais profunda. Tristeza não é depressão. Então, o problema é que deram um nome para uma doença que ela se mistura com o estado emocional, né? O Alzheimer, ninguém tem dúvida, né, quando tem Alzheimer, quando tem Parkinson, porque, né, deram o nome dos cientistas que descobriram a doença para o nome da doença. A depressão, né, que é a melancolia do passado, né, deram um nome genérico. Então, qualquer estado emocional de tristeza, a gente já acha que é doença. A depressão como doença, que é a depressão maior, ela tem um ponto em que ela entra, né, mas para ela chegar lá, ela vai entrando muito lentamente, né? A Fiat tem o seu manual, né, de manutenção, né, regular, né, de tudo aquilo que tem que ser feito no carro. Nós não nascemos com manual, né? Nós não temos. E a gente sabe entrar no carro, e a gente entra no carro e fala assim, esse teu carro está com barulho estranho, né? Aí você que está lá no carro há muito tempo, nem percebe mais aquele barulho. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, nós que estamos vivendo um estado emocional que passou a ser uma doença, nos acostumamos tanto com aquilo, que a gente fala assim,
Ah, vamos convidar fulano para sair, para vir na festa. Ih, não, aquele cara meio chatão, meio deprê, a gente nem chama o cara. De repente ele já está doente, aquele nosso colega já está doente. E ele não sabe que aquilo que ele tem não é o jeitão dele. Foi virando ao longo do tempo, ao longo da vida, numa doença. Então, hoje, as doenças emocionais estão presentes na nossa vida, na nossa família, nos nossos amigos. Só que a gente não sabe e se afasta deles. A gente tem medo de ficar junto, tem medo de ficar do lado, tem medo de ter uma resposta para dar. Daqui a pouco eu falo mais sobre ter uma resposta para dar, porque a gente quer dar uma resposta para as pessoas, como se a gente tivesse a obrigação de dar respostas para tudo, né? E isso nos aflige, nos deixa mais preocupados ainda. Então, sobre esses sinais, sobre esses estados emocionais, a Karen, fala um pouquinho mais sobre isso, Karen. Como é que a gente pode reconhecer esses sinais? Pronto. Bom, Antônio Carlos, assim, excelente o que você está falando, né? Eu acho que para a gente também poder ver esses sinais, a gente precisa ouvir esses sinais, a gente precisa estar aberto para isso, né? Estar com o coração aberto, com o ouvido aberto e atento. Mas, como você muito bem disse, não são sinais tão claros de serem identificados, e não é assim como uma receita de bolo, né? Se a gente perceber algum desses sinais, aí a gente vai falar daqui a pouquinho o que vocês podem fazer, mas eu vou contar alguns dos que a gente mais observa, né? Então, a pessoa falar que está pensando em se matar, a pessoa falar que está querendo tirar a própria vida, isso é um sinal verbal importantíssimo e que muitas pessoas não levam a sério por conta daquele grande mito de que quem fala não faz, cão que ladra não morde. Então, se alguém começa a falar que está querendo desistir de tudo, está querendo sumir, dormir e nunca mais acordar, vai conversar com essa pessoa, porque tem alguma coisa lá que merece uma atenção, que precisa ser entendido, né? Outras coisas que a pessoa pode fazer, né? Ela pode ter aqueles sinais mais clássicos de depressão, como não querer levantar da cama, não ter mais vontade de fazer coisas que antigamente fazia, tem uma perda de vontade de viver, tem uma mudança de humor, assim, então a pessoa, ela começa a ficar ter muita raiva, ela não consegue lidar bem com a frustração por muito tempo, ela começa a ter rompantes de agressividade, em homens a agressividade acaba sendo mais perceptível do que nas mulheres, ela chora sem um motivo aparente, começa a ter muita ansiedade, se preocupar muito com o futuro, começa a dormir mais ou de menos, comer demais ou comer de menos, se isola mais ainda, começa a aumentar o uso de álcool e drogas, então começa a usar isso como uma saída aí para as questões, né? Com relação a adolescentes especificamente, então, começa a ter um tédio constante. Olha que eu não estou falando do tédio adolescente, que ele é grande, mas é um tédio que não passa. Dificuldade de concentração, começa a cair as notas, começa a ir mal na escola, começa a ter queixas físicas, como dor de estômago, dor de cabeça, sem que a gente consiga entender de onde isso vem. Nas meninas a gente começa a ver muito também autoestima, começa a se sentir feia, achar que nada presta e que ela principalmente não presta. Mas, gente, vale lembrar que, assim, eu tô dando alguns sinais que a gente tem que precisam também ocorrer num período de tempo, ou seja, não é de um dia para o outro, como o Antônio Carlos estava falando. Se tem uma razão, então, puxa, terminou com o namorado e tá triste, é normal que vai ficar triste e vai ficar por um tempo. É igual o luto, perdeu alguém, não tem essa de em um ano tem que estar bem ou em um mês tem que esquecer. Não tem um tempo que a gente pode falar o quanto que o outro pode sofrer ou não. Então, percebeu algum desses sinais, aí vai ter uma boa conversa que o Antônio Carlos vai contar para a gente daqui a pouquinho quais são esses passos dessa conversa. Vale lembrar também, pessoal, outra coisa. Qualquer pessoa pode, em algum momento da vida, ter pensado em morte, ter pensado em suicídio. O que vai fazer com que realmente precise ir em busca de ajuda é se esse pensamento não sai da cabeça,
por vários dias, e a pessoa começa a pensar como fazer, né, como se matar, e começa a ver o suicídio como uma saída para os problemas. Se esse é o caso, vai buscar ajuda com uma urgência um pouco maior. Quer falar, Antônio Carlos? Aí, doutor, acho que só para direcionar, acho que não sei se o doutor Carlos quer falar, mas é o seguinte, pegando esse gancho importante aí para dar essa sequência, acho que é o que o Antônio Carlos vai falar em seguida, senão pode voltar, tá, Antônio? Porque senão eu perco o que veio aqui na cabeça, que é o seguinte, ok, esses sinais, se a gente conseguir identificar, aí vem a grande questão, porque nós não vamos ser especialistas, temos que estudar, temos que conversar bastante, igual nós estamos falando aqui, acho que essa é a sementinha que a gente está tentando plantar aqui hoje, né, que tem que ser regada para dar bons frutos, e cuidado é o seguinte, mas se eu, por exemplo, ficar na dúvida já, opa, identifiquei alguma coisa e está alinhado com aquilo, quais os níveis, como já falou agora, é mais simples, médio, já numa gravidade maior, em cada um desses estágios, na dúvida ou na certeza, como eu devo proceder? Eu mesmo posso agir, qual tipo de ação nós podemos ter, se é uma conversa, alguma coisa para entender, e aí, quando decidir, não, eu preciso já desde o início, ou em qual ponto eu poderia já pedir uma ajuda profissional, ajuda externa. Só para a gente entender, acredito que, não sei se era isso que você ia falar, senão pode complementar, depois a gente volta nessa. Você quer falar? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? O ponto é que são dois aspectos, né? O buscar ajuda, né? Quando eu identifico que tem alguma coisa errada, primeira coisa, como é que eu identifico? E depois, ir buscar ajuda. Então, percebe que a gente ainda precisa resolver umas outras questões, que passa pelo, primeiro, que é isso que a gente está fazendo aqui, começando a falar mais sobre esse assunto. Depois, romper os tabus e os preconceitos, porque buscar ajuda, quando você fala, deixa eu ir para uma terapia, para aprender a me conhecer melhor, né? Isso não faz parte do hábito da nossa vida comum. Não estou falando de ir a uma terapia mais específica, ou um psiquiatra, que no caso já vai entrar com uma atuação química com medicação. Antes disso, né, você tem um apoio psicológico, porque nós não sabemos ir a um psicólogo para conversar sobre as nossas emoções e sentimentos, de uma forma orientada, de uma forma organizada, para poder lidar. Sabe aqueles problemas todos que fomos tendo ao longo da vida? A gente acha que tem que resolver sozinho. Como se nós tivéssemos condição de resolver sozinho questões que são questões tão íntimas da nossa estrutura emocional, cada um tem a sua capacidade, né, de poder lidar com isso, e a gente acha que a gente tem que aprender a lidar sozinho com isso. É como se um pai tivesse que aprender a resolver as questões da criança, do jovem, do adolescente sozinho. Pai é pai não é psicólogo, pai não é professor, pai é pai, né? Eu sou pai, vocês são pais, são mães. Por que a gente acha que a gente sabe tudo sobre a psicologia do adolescente, de lidar com estas questões? É que isso passa por um outro processo, né? Que nós ainda temos preconceito de ir a um terapeuta, ir a um psicólogo, porque eu falo assim, a mulher fala, eu vou no ginecologista, né? Um homem, até pouco tempo atrás, ou até hoje, não vai no urologista, né? Não vai fazer o seu exame de próstata, ainda tem o preconceito, com tantas campanhas sendo feitas. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, e este Setembro Amarelo, voltando ao início do processo, é desmistificar e começar a falar sobre isso, falar, gente, olha, lembra do câncer de mama, que durante 20 anos se fez campanhas para se explicar que poderia se apertar o seio, identificar pequenos carocinhos, que se tratado no início, ninguém vai morrer de câncer de mama, né? Que AIDS, né? Ninguém mais morre de AIDS, né? Porque você fez uma campanha toda de esclarecimento, rompendo um tabu para falar sobre como você pega, né, a AIDS, como usa a camisinha, na televisão explicar como veste uma camisinha, olha quanto preconceito teve que se romper. E a gente precisa entender que os profissionais de psicologia, né, as terapias, são auxílio que nós temos para reconhecer o nosso sofrimento emocional.
Suicídio só acontece quando a pessoa não vê mais nada, sabe? É uma visão em túnel. Ela não enxerga nada, ela não vê mais nenhum caminho, nenhuma alternativa, nenhuma solução. Encerrou, eu só acho que passou a bola para você, doutora Karen. Eu só queria complementar dizendo que, assim, tá todo mundo mais ansioso e mais nervoso na pandemia, né? Então, também, para a gente tomar cuidado e não escutar tudo isso que a gente está falando. Tá dando um eco aqui. Antônio Carlos, acho que o seu está entrando 2 vezes. Isso. Pronto. Bom, então, só para a gente pensar que agora, durante a pandemia, está todo mundo, né, um pouco mais ansioso, nervoso, estressado, por conta do que está acontecendo, né? Então, para a gente não ficar também procurando coisas onde não tem, e entendendo que muitos, se a gente tem razões por trás, se a gente consegue identificar da onde também vem a nossa ansiedade, o nosso nervosismo, é importante a gente pensar. Então, a gente identificou quais são as razões, o que a gente pode fazer com isso? O que a gente pode mudar e o que a gente não consegue mudar. Eu consigo mudar a pandemia? Não consigo, mas eu posso aprender técnicas de estresse, por exemplo, para lidar com o período atual, né? Técnicas de gerenciamento de estresse. O Antônio Carlos estava tocando em assuntos muito importantes, que assim, precisamos começar essas conversas mesmo. Então, percebeu alguma coisa? Ter essa conversa, uma conversa sem preconceito, sem pressa, sem olho no relógio, querendo muito mais ouvir do que falar, tentando entender com a pessoa, dar espaço, acolher essa pessoa para que ela possa contar um pouco como ela está se sentindo. E a conversa, ela pode começar de um jeito muito simples, né? Olha, percebi que você não está legal. Talvez você pode falar por isso ou aquilo, né? Vamos conversar? Você quer me contar o que está acontecendo? Dê espaço para a pessoa contar, né? Se ela, num dado momento, então, falar que ela está muito cansada, que ela não sabe mais o que fazer, qualquer pessoa pode fazer essa pergunta. Você está pensando em se machucar? Você já pensou em se machucar? Está muito difícil para você? Se ela falar que sim, que está pensando, você pode perguntar também, você já pensou em suicídio, está pensando em suicídio? Quanto mais respostas positivas, mais a gente tem que ficar em alerta e ir atrás de um atendimento. Porque muitas vezes essa pessoa também vai precisar de uma avaliação para ver, puxa, precisa de terapia, precisa de psiquiatra, precisa de medicação, e aí, pessoal, a gente tem que tomar um cuidado enorme, porque o preconceito contra psicólogo e psiquiatra não impeça ninguém de receber a ajuda que precisa. Porque aí sim, né, o preconceito mata, né? Mata quando a gente não vai atrás de buscar ajuda, quando a gente tem receio de cuidar da nossa saúde mental. Então, nós podemos sim tomar iniciativa e conversar com o outro e ter essa conversa, e se perceber que ele precisa de ajuda, fazer esse encaminhamento. E contar para eles do CVV, que acho que o Antônio Carlos vai falar também daqui a pouco. Ótimo, ótimo. Está ficando cada vez mais claro, e acho que esse é o objetivo, de facilitar a nossa interação e identificação. Isso é importante. Nós falamos bastante, então, de como aprendemos um pouco, né? Obviamente, agora temos que expandir esse conhecimento, mas já temos uma noção bem maior, falando por mim, acredito que todos que estão conectados, acho que está tendo o mesmo sentimento, de conhecer um pouco mais, saber que é bem mais complexo que muitas vezes a gente entende, e sabendo da complexidade, a gente também entende formas de poder agir, prevenir e evitar essa situação. Então, nós falamos bastante da prevenção, certo? Como identificar, como tratar. Mas tem outro lado também que é importante, que a gente sabe que acontece, que é o conceito da pós-venção. Então, gostaria só de, não sei se toda essa palavra, todo mundo tem esse conhecimento, mas é bem importante, pelo que eu estudei também, tenho pesquisado. Eu queria que você esclarecesse esse ponto também, que acho que é fundamental, tanto quanto. A pós-venção é um termo relativamente novo no Brasil e tem relação
com o atendimento ou o cuidado após. Então, ele é feito para quem está em luto, quem perdeu alguém para o suicídio, né? Para cada suicídio completo, a gente pensa que até 135 pessoas podem ser impactadas. A gente não, estou dando um dado da Organização Mundial da Saúde. Então, é um luto que ele tende a ser mais longo, mais intenso. Não estou falando, gente, não estou querendo medir o quanto dói para cada um perder alguém, porque a gente não tem esse termômetro e não deve fazer essa medida. Mas que esse tipo de perda traz características, ela tem um jeitinho que é só dela, como, por exemplo, a culpa, a busca do porquê, né? E aí, para isso, das atividades mais atuais, assim, mais presentes hoje, são os grupos de apoio às pessoas em luto por suicídio, né? Que hoje tem muitos grupos que estão acontecendo online. Então, no Vitaleri a gente tem 4. CVV, o Antônio Carlos vai dizer também que tem vários, né? Que é o GAS, Grupo de Apoio ao Sobrevivente do Suicídio. Então, tem muitos locais também que podem ajudar a que essas pessoas possam encontrar outras e falarem sobre essa perda, né? E possam caminhar, né? Trilhar este luto, trilhar este percurso aí de quando você perde alguém para o suicídio. Antônio, acho que está no mute, se você quiser. Está me ouvindo? Ok, tá. Agora sim. Um ponto que é muito importante, né, que a gente esquece, né, nós falamos dos suicidas, né, mas são as pessoas que ficaram, né? Aquele grupo que está em torno daquela pessoa que se foi, né, fica num sofrimento e num luto que é muito difícil de ser curado e precisa de ajuda também, né? Imagine o sentimento dos familiares que estão próximos, né? Irmãos, esposa, filhos, né? Pais, né? E às vezes o sentimento de culpa que fica muito forte, né? Será que fui eu? Será que foi aquela briga da semana passada? Será que foi aquilo que eu falei? Será que foi aquilo que eu não falei? Né? Então fica um sentimento, o que eu não vi, o que eu poderia ter feito? Né? O que eu deveria ter feito? Né? Então é um sofrimento terrível para aqueles que ficam. Né? E o CVV tem hoje mais de 40 grupos, né, de apoio aos sobreviventes, né, do suicídio. E falando ainda um pouco mais sobre a ajuda, né, desculpa, eu caí aqui na linha, né, e a escuta, né. O nosso grande medo de ouvir as pessoas que estão em sofrimento, e às vezes a gente tem um parente, tem alguém, a gente sabe que ele está lá com um problema. Eu tenho às vezes dificuldade de me aproximar, de perguntar alguma coisa, porque eu fico com a impressão de que eu tenho que dar uma resposta, né? Que eu tenho que dar uma solução, que eu tenho que dizer o que a pessoa tem que fazer. Porque essa é a nossa forma de raciocinar o tempo todo. Alguém nos conta alguma coisa e eu tenho que falar para ela o que ela tem que fazer. É a nossa forma de se relacionar uns com os outros, né? Ele me fala um problema e eu falo a solução. Como se fosse assim que funcionasse o tempo todo. Não tem aquela frase que fala assim, se conselho fosse bom, não se dava, né? Se vendia, a gente fala essa frase popular, né? Pagando. E é isso. Quando a pessoa está em sofrimento, ela está em sofrimento. E quando se ela me conta o problema, a minha tendência é querer colocar o problema dela, ou medir o problema dela, com a minha forma de encarar as coisas, com a minha régua, né? A gente fala assim, eu meço o problema do outro com a minha régua, aí pronto. Aí é um desequilíbrio completo, porque a forma que eu resolvo as minhas coisas é a minha forma, cada um tem a sua forma de resolver as suas questões, os seus problemas. E então o que eu faço? Né? Ouça o que ele está sentindo. Ah, eu não sei o que falar. Não fale nada. Por que a gente tem que falar alguma coisa? Por que eu não posso só ficar junto? E falar assim, botar a mão na perna, botar a mão no ombro, falar, puxa vida, às vezes está tão difícil, né? Eu sei como é que é isso. E fica junto. Fica do lado. Não precisa falar.
Às vezes você pode falar assim, isso é tão importante para mim, e eu queria te dar uma pílula para tirar tudo isso, mas deixa eu ficar junto aqui. Sabe, carinho real e afeto sincero é tão importante, né? Falar, puxa vida, eu sinto que você está sofrendo tanto. Não importa com o que, você está vendo que a pessoa está sofrendo, né? Não queira puxar o sentimento dela, porque de novo a gente vai querer dar respostas, e as respostas... Então, essa empatia, eu sei o que é sofrer, você sabe o que é sofrer, então, dor é dor. E se ele me contar o problema, ele pode estar com raiva, né? Ela pode estar com ciúmes, ela pode estar com medo, ela pode estar com qualquer estado emocional, que eu também já tive. Então eu sei o que é raiva, eu sei o que é ciúme, eu sei o que é medo. Como eu sei que é tudo isso, então eu consigo falar sobre o que ela está sentindo, porque eu senti isso também. E quando eu não tenho nada para falar, eu não falo nada, eu fico junto. Sabe o que a gente não tem que fazer? É falar assim, vamos tomar um sorvete, vamos no bar tomar um chopp, você é tão bonito, você tem namorado, você tem um bom emprego. Você fala tudo isso que a pessoa sabe. E às vezes ela está naquele estado, você só afunda mais a ela ainda quando você fala que ela já sabe, sabe? Então não fala nada, fica junto e diz simplesmente como essa pessoa é importante para você. Às vezes isso pode fazer uma diferença muito grande para ela. Vamos seguir. Pagano. Ok, muito obrigado, Antônio, doutora Carla. Aqui eu acho que nós estamos chegando um pouco na parte final, então eu gostaria de pedir o seguinte, o Antônio Carlos ficou desde o início falando que, né, ele está na expectativa de conhecer um pouco do CVV, a experiência dele, mais de 20 anos aí como voluntário, e como que nós também, né, todos estão conectados, se quiser, quais são os canais de ajuda, você tem algumas... o que nós podemos receber também em termos de mais informação, de treinamento, etc. Certo? E quisemos, inclusive, sermos também voluntários, e aí uma mensagem final que você quiser nos deixar, e o mesmo eu falo para a doutora Karen depois, se quiser nos deixar depois de tudo isso uma mensagem final para nos motivar ainda mais, e se a gente tiver tempo, acho que acredito que dê, porque a gente começou um pouquinho atrasado, se a gente pudesse deixar para a gente, aí, se você achar que sim, senão a gente fica com uma próxima, para contar para a gente um pouquinho sobre a Colcha da Memória Viva, a história, que acho que é legal para o pessoal, ok? O que é o CVV, né? O CVV é uma organização que esse ano fez 58 anos. Então, 58 anos é muito tempo, né? É um trabalho voluntário, hoje são aí 3.500 voluntários no Brasil todo, que faz um trabalho de apoio emocional, de escuta, né, por telefone, e hoje também por chat, né, e esse trabalho de escuta empática, de permitir que as pessoas que estão vivendo um momento difícil na vida e precisam conversar, precisam desabafar, precisam falar com alguém, esse é o trabalho que o CVV faz. Ele atende, esse ano vamos atender 3 milhões de ligações, é um número muito grande, e os nossos 3.500 voluntários não dão conta de atender o volume de ligações, né? São postos, unidades que funcionam pelo Brasil todo, aqui em Minas também tem, né? Tem o CVV, e hoje também o atendimento está remoto, né, nas formas online, e ligando para o 188, né, é uma ligação gratuita, as pessoas conversam com um voluntário. Ser um voluntário do CVV é uma coisa extraordinária, porque você vai aprender a escuta empática, vai poder ouvir e vai aprender a ouvir, né? Mas não é uma escuta passiva, né? É uma escuta que a gente aprende a ouvir de outras maneiras e ajudar a pessoa a sair daquele curto-circuito, porque quando a gente não fala, a gente fica num curto-circuito mental, preso nos nossos próprios pensamentos, e quando eu falo, eu elaboro o meu pensamento e consigo sair e começar a encontrar caminhos. Então nós somos apenas um ponto de apoio, as pessoas é que encontram seus próprios caminhos. O CVV não dá conselho,
o atendimento é completamente sigiloso, né? E o objetivo é dar apoio emocional para as pessoas que estão vivendo um momento difícil e precisam conversar com alguém, né? E a partir do momento que a gente aprende isso, a gente nunca mais vai ouvir as outras pessoas da mesma forma, né? Então, a gente aprende a ouvir as emoções das pessoas. E isso é mágico nas relações humanas, nas relações de pai com filho, de marido com mulher, né? De namorados, de colegas, no ambiente de trabalho, né? Porque a gente passa a ouvir diferente as pessoas. Se o mundo passasse a se ouvir melhor, né? Não precisaria do CVV. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso sonho de futuro, né? Karen? Bom, vamos lá, então. Pagano pediu para eu contar o que é a Colcha da Memória Viva. Então, é um projeto que nasce com a ideia, né, ele vem dos Estados Unidos, da Fundação Americana, né, onde as pessoas que perderam alguém para o suicídio mandam para a gente fotos, uma foto dessa pessoa que faleceu, e às vezes ela coloca dizeres. Essas fotos são impressas num tecido, esse tecido é costurado todo junto e ele forma uma colcha de retalhos, uma colcha de rostos, né? E a ideia desse projeto é mostrar que por trás de números tem histórias, por trás de histórias tem memórias, por trás de histórias e memórias tem pessoas que deixaram alguém, né? Que deixaram muitas outras pessoas para lidarem com essa dor. E para as pessoas que estão lidando com a dor de perder alguém para o suicídio, de que elas não estão sozinhas, né? E mais, que a gente não consegue ver pelo rosto quem está pensando ou quem vai fazer alguma coisa, né? Então essa é a Colcha da Memória Viva. No site do Instituto tem lá a colcha e tem a colcha virtual. Lá também tem uma série de materiais e de cartilhas onde as pessoas podem baixar todos esses materiais para utilizar. Como eu sei que também no site do CVV tem muitos materiais que podem ser usados. Então, quem quiser saber mais sobre o assunto, entra lá no site do CVV, entra no site do Vitaleri, que tem inúmeras informações, dicas de como lidar com a saúde mental durante a pandemia, dicas, questões relacionadas ao luto, prevenção do suicídio na internet. Então, acho que esse é o início de um papo, né? Eu fico muito feliz de poder estar aqui, batendo esse papo com vocês, e espero que você, que também dedicou um tempo, né, e está aqui tomando o seu cafezinho, e a gente falando aí sobre suicídio, que você possa sair um pouco transformado depois dessa conversa que a gente teve, e possa olhar o outro, e possa se implicar, que seria, se você perceber alguma coisa, não fica passivo, faz algo, né? Faça algo, que seja chamar essa pessoa para um café, para um bate-papo, seja uma ligação, mesmo que você não saiba exatamente o que fazer, ofereça seu apoio, né? Esteja lá, esteja presente, né? E se você que está assistindo está em sofrimento, vá buscar ajuda, acho que eles vão agora contar um pouco aonde vocês podem encontrar essa ajuda dentro da Fiat. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada. Muito obrigado, doutora Karen, muito obrigado, Antônio Carlos. Foi realmente um prazer dividir esse bate-papo com vocês aqui. A palavra-chave, acho que é essa transformação. Acho que quem assistiu e eu, pessoalmente, que participei efetivamente do bate-papo, saio bem diferente do que eu entrei, abrindo mais a cabeça. Acho que esse é o ponto. Nós plantamos aqui hoje algumas sementinhas, espero que todos reguem, cuidem delas, para que deem bons frutos e que nós possamos realmente engajar de forma efetiva nessa causa aí e usar o nosso poder de transformação. Influenciamos as pessoas pelo lado positivo, certo? Devolvo a palavra ao Milton. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Bom, Pagano, doutora Karen e Antônio Carlos, muito obrigado pela participação de vocês hoje. O bate-papo foi ótimo, tá? Então, foi um prazer ter vocês hoje nessa troca. Então, obrigado. Várias reflexões ficaram com a gente ao longo dessa hora. Então, vamos lá. A gente queria compartilhar com vocês, embora muitos saibam, eu acho que está super a tom com o assunto que a gente está falando hoje, né? A gente já tem na FCA o nosso sistema de consulta online em psicologia, né?
basicamente com o teleatendimento, né? A gente tem com a FCA Saúde, né? Pode ser agendado pelo mesmo aplicativo da FCA Saúde ou ligando ao Disque Saúde, né? E para o nosso pessoal de Recife e de João Pessoa, via Unimed, vocês têm lá os telefones para ligarem, né? E também conseguir marcar esse atendimento psicológico, né? Também a gente compartilha com vocês o telefone que falaram, né, o Antônio Carlos e a doutora Karine, né, doutora Karen, do CVV, ligando o 188, e tem lá também o site, né, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o trabalho que eles fazem. O que está vindo por aí de próximos passos, a gente vai retomar nossas salas de descompressão na próxima segunda-feira, com aulas de alongamento. Então, fiquem atentos aí, a gente vai estar divulgando para vocês fazerem um check-in. E também, né, a partir da semana que vem, no dia 15, vai ter a primeira sessão do workshop de bem-estar financeiro. E, adicionalmente, convidamos a vocês a fazerem um curso online da FGV. No portal empregado ou no Hanson, vocês têm as instruções para se inscrever, tá? E, finalmente, gente, na pesquisa de avaliação, tem aí o código para vocês entrarem lá. Caso vocês tenham interesse de receber mais informações da CVV e fazer um treinamento sobre empatia, também vocês vão poder lá deixar as informações para que depois podamos convidar a vocês. Então, muito obrigado pelo tempo e a participação de todos vocês hoje. Espero que tenha contribuído para todos vocês e estamos em contato. Muito obrigado.